A paz do Senhor para todos, um salve aí. Aqui é o Evangelista Pensador. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, o que tem ocorrido, acontecendo, o que está acontecendo aí fora, e nesse mundo, e qual que deve ser o comportamento do cristão nessa situação toda, né, que está ocorrendo aí. Desde doenças, sistema político mudando e tudo mais. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda deste perverso, do anticristo, né, quer dizer, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Presta atenção, enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Amém. Amados, está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8 em diante, né? E é o seguinte, isso é muito polêmico esse assunto, né? É muito polêmico, é muito estudado, pouco falado, pouco entendido, mas a verdade é que existe um poder aí atuando, que é o cosmo, que está atuando na mente humana, agindo para a destruição da humanidade, matando as pessoas, né? E esse poder, as pessoas não levam em consideração o cristão. Ele acha que não existe uma, vamos dizer assim, quando falamos de algo maléfico, a própria mídia deixou claro. Qualquer coisa maléfica que existe na Terra é teoria da conspiração ou coisa parecida. Mais interessante que a maior teoria da conspiração, ela, uma das primeiras pessoas a pregar sobre a teoria da conspiração, que é entre aspas, né? Que existe a verdade sobre tudo isso daí, que é pior do que as teorias que existem aí fora, muito pior, e que o cristão abre o entendimento. O cristão parece que hoje está só abrindo a mente dele para as coisas que ele gosta, né? Para as coisas boas, mas ele não parou para pensar que o mundo também é assim. As pessoas no mundo, ela gosta de seguir as coisas boas, né? As coisas boas para ela, as verdades para elas. O cristão é diferente, né? O cristão ele tem seguido hoje, na verdade, ele está seguindo a mídia, né? Hoje o cristão é bonito, a gente vê pastores, profetas, líderes aí pregando a palavra de Deus e falar assim: a ciência confirma o que a palavra de Deus diz. Na verdade, é a palavra de Deus que deve confirmar a ciência, não de forma diferente, né? A palavra de Deus que confirma que a ciência está certa ou errada. Mas o cristão, infelizmente, né, ele tem pego esse caminho, adotado esse caminho de colocar a ciência, o que os homens falam, né, como verdade absoluta e não aquilo que Deus diz que é verdade absoluta na sua Santa Escritura. Então, é interessante, né, o cristão. A verdade é que o verdadeiro cristão, quando ele entende, eu me tornei um cristão pensador quando eu entendi Cristo, a convicção que ele me deu da transformação, da presença dele, quando realmente ele entrou na minha vida. Eu tinha 17 anos mais ou menos, entre 16 e 17 anos. Isso há muitos anos, eu estou com 43 anos, né? Então, é o interessante que era um garoto totalmente perturbado, né? Totalmente perturbado, cheio de
como diz as ciências do homem, né? Esquizofrenia, né? Ciência de Deus é possessão demoníaca, né? Mas eu fui mudado, transformado pelo poder de Deus, né? Começou tudo com um anjo do Senhor, que eu digo anjo do Senhor, mas um homem de Deus, né? Um apóstolo de Jesus Cristo, um pastor, um mestre, ou seja, um ministro de Deus, chamado Geraldo Rodrigues. E Deus começou através dele a minha libertação. Mas é interessante você entender que nessa caminhada eu realmente tive um crescimento. E meu crescimento veio quando eu resolvi realmente acreditar em Deus. Eu decidi, né, acreditar na Escritura. Eu me entreguei para acreditar na palavra de Deus. E parece que como duas escamas caíram dos meus olhos. A partir daquele dia, e não da minha conversão em si, mas depois da minha conversão, eu tive uma experiência mais profunda com Deus, sobre essa escama, essas escamas caindo dos olhos, a respeito do mal, porque as pessoas não veem o mal no mundo. E nós, quando lemos a Bíblia, sublinhamos onde tem coisas bonitas. Como diz um servo de Deus, começa a ler o que não está sublinhado, escrito na Bíblia, rabiscado, porque é lá que Deus quer falar com você. E a gente, por natureza humana, não gosta das coisas ruins, né? Então, ou das coisas difíceis de se entender. E quando eu decidi escolher entender as coisas difíceis na Bíblia, caiu então essas escamas. Tive um preço por causa disso, mas Deus me confortou. Eu sofri muito por causa disso. E hoje eu vejo cristãos seguindo a Cristo, e isso faz parte de um crescimento espiritual. E eu vejo as pessoas seguindo a Cristo com essas escamas nos seus olhos. Eles deixam Jesus entrar na sua vida, convidam para Jesus entrar na sua vida, mas Jesus tem que morar na casa do Totó, não pode morar na casa dele. E quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, realmente, eu coloquei ele na casa do Totó. Nasci de novo, era salvo. Mas um dia eu entendi isso. Eu entendi de maneira tremenda isso. Se entregar a Deus. E as escamas caíram. Não gostei quando elas caíram. Porque eu vi o mundo como ele é. Entendi como o mundo funciona. Onde uma pessoa não consegue ver a maldade, uma ação diabólica, eu consegui enxergar. Eu conseguia ver. Eu conseguia entender, compreender. Eu entendi tudo, e sobretudo hoje a mídia. A maior força de Satanás é a comunicação da mídia. É a pregação, né? A maior força do evangelho é a pregação, e a maior força de Satanás também é a pregação. O problema é que a pregação do diabo ela é mais fácil de aceitar, de querer. E a pregação de Deus é mais complicado, porque a verdade dói. E só quando a pessoa está disposta a acreditar em Deus, no que é certo e errado, disposta a entender Cristo de maneira profunda e entender, está disposta, ela aceita isso, entender o que as trevas é
Porque você não pode entender o tamanho de Deus se você não entender o tamanho das trevas. Você não pode entender o tamanho das trevas se você não entender o tamanho de Deus. Você não pode compreender, por exemplo, o preço da cruz de Cristo se você não entender o mal que está por detrás e o bem que está por detrás. O amor de Deus de um lado e o poder das trevas do outro lado. Qual é a consequência? Não é somente a ida para o inferno, que é uma coisa muito lerda e lenta, mas é entender como que Satanás age. Paulo esclarece isso em Efésios 6 de maneira mais profunda, mas as pessoas não ligam. Jesus diz que o mundo vai vos odiar, o cosmos, o sistema do mundo. E vão mentir todo mal acerca de vós, vão vos perseguir, né? E tal. A igreja primitiva foi perseguida por causa disso. Mas o apóstolo Paulo declara que existe principados, uma ordem no inferno, demônios que atuam nessa terra, na mente das pessoas. Demônios que atuam na vontade do ser humano. E que infelizmente está atuando muito nas igrejas, no povo hoje. Somente quando essas escamas caírem dos seus olhos, você vai ver e sentir até vergonha. Sentir vergonha se você, né, tem sido mau cristão, mas se cair você vai ver o tamanho do amor de Deus e vai sentir vergonha de muitas das vezes você seguir o mundo e não Deus. Hoje, para o cristão, verdadeiramente quem é Deus é a ciência. A ciência, a faculdade, a formação acadêmica, sobretudo os médicos, são os deuses dos cristãos evangélicos hoje. Não a palavra de Deus. Não Jesus Cristo. Quando de palavra de Deus é personificação. Não pode ser bibliólatra, não consigo falar esse negócio. Mas eu sou uma pessoa simples, só penso. Penso porque Cristo me faz pensar. Aleluia. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, aceitar que ele tem que amar Deus primeiramente. Seguir a Deus, a palavra em primeiro. E não o que o mundo diz. Quando vê essa pandemia aí, parece que a unção do Espírito Santo sumiu do planeta Terra. Sumiu da igreja. E realmente sumiu. Se afastou. Porque as pessoas começaram a se aproximar de Deus, os cristãos, por medo. E não pelo tamanho do amor dele. Outros simplesmente pregavam mentira e hipocrisia, que Deus cura, que Deus sei o quê, que Deus é poderoso fazer milagre. Cadê a fé do povo? E a desculpa é, morreu um soldado de Cristo, Deus quis levar. É fácil, né? Tirar toda a responsabilidade, né? Eu acho que já fiz algumas pregações, ensinamentos sobre esse assunto aqui no canal. Mas o cristão é fácil, né? Tirar toda a responsabilidade dele, colocar nas costas de Deus. É fácil ser cristão assim, né? Puxa, é legal, né? Tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus. Eu peco a vontade de Deus, se eu não peco a vontade de Deus. Puxa vida, é legal ser crente assim. Mas a verdade é que muita hipocrisia tem por detrás. E muitos que pregavam milagres, né? Morreram. Morreram, foram recolhidos, né? Como diz, né? Chegou a hora do soldado ir para o céu. Mas não é isso que está nas escrituras, né? Coríntios 11 fala que participa do corpo de Cristo de maneira errada, vai embora mais cedo. E assim por diante. E outros estão doentes, e outros estão porque não participam do corpo de Cristo de maneira correta. Não é a Santa Ceia em si. A Santa Ceia é o símbolo do que representa a comunhão com Cristo. Uma comunhão de servir a Deus diariamente, né? E voltando a dizer, então o cristão hoje abandonou a leitura da Bíblia, abandonou os cultos de orações, abandonou o jejum, abandonou.
Hoje, os pastores espertos, sem vergonha, safados, eles criam um sistema de serotonina e endorfina no crente. Não que o crente, não, quando está cheio do espírito, não pule, não dance. Criar esse ambiente na igreja para trazer né? Libera serotonina e endorfina, a pessoa se sente bem. Até na academia se sente bem dessa forma. E dá aquela palavra, né? Aquele conforto, né? Pregando uma autoajuda para a pessoa, né? Pregando que chegou a sua resposta, Deus está com você, ou mesmo elevando o teu orgulho, né? Se você está passando esse problema, Deus está vendo até quando você vai aguentar, Deus está te provando para ver quanto você pode suportar. As pregações assim, diabólicas, né? Praticamente, né? De egoísmo, de autossatisfação. E não que Deus não quer te abençoar, mas o principal da, da, que Ele quer te dar é o abençoador, né? Não a benção. E assim por diante. E trabalho nas igrejas hoje a disputa de cargo, disputa quem faz mais, quem prega mais, quem corre atrás de mais, e ganha até preminho se fizer isso. Puxa vida, virou uma porcaria mesmo. Tá uma nhaca mesmo o sistema da igreja. Tá uma coisa científica mesmo, igual empresa. Meu Deus do céu. Então, e é diferente. Embora algum pode dizer, mas a igreja é igual a empresa, em parte. A empresa, a motivação central é o dinheiro. Cristo é amor. Então, tudo tem que ser pelo amor. Né? E assim vai. Até os falsos profetas revelando, né? Tudo que a pessoa quer ouvir, né? Aí Deus tem um plano que você é um servo fiel, escolhido, especial. Né? Qualquer ser humano é especial porque Cristo morreu por ele. Não há acepção de pessoas. Não existe nada em mim que eu possa fazer que possa falar, meu filho, você é especial. Nada. Até aquilo que eu fizer de bem, os frutos que eu nasci para dar, de acordo com Efésios também, em Cristo Jesus nasci para dar os frutos, é Ele que cria. É Ele, Gálatas também fala isso. Então, mas resumindo, eu quero que você se disponha a acreditar que existe um propósito de Deus na sua vida. E de acordo com Romanos 12, verso 2, verso 1, 2 e 3 e diante, tem um plano de Deus. Isso, você só entra nele se você mudar a tua maneira de pensar. A expressão até grega, se você está disposto a mudar o teu pensamento. Porque aí Deus vai te capacitar a entender o propósito dele. E as pessoas hoje, o problema dos cristãos é que ele não vê o poder de Satanás agindo. Nem na igreja, nem no mundo, e em vem parte nenhuma. Ele não vê. Como que o diabo está agindo? Amados, vocês não tiveram fé para vencer uma doença, uma gripe. Vocês acham que o anticristo está se levantando. Está sendo construído um novo templo. Quando você for construído lá, ele vai se levantar. Você acha que você não vai querer servir ele? Ele vai fazer sinais e milagres. Eu tenho acesso a alguns arquivos da família do anticristo. O preparamento, o preparado caminho dele tem acesso. E as profecias dele é que ele vai fazer mover a natureza, chover quando quiser, fazer o sol aparecer quando quiser, tá entendendo? Fazer milagres extraordinários. E as profecias deles para o anticristo. E realmente a Bíblia está declarando que vai acontecer isso. Existe um caminho deles que o mundo não consegue perceber, né? E ele está chegando. Ele está chegando. E você não teve fé para vencer, para combater, ficou com medo, aterrorizado por causa de uma doença que surgiu, uma gripe que surgiu. E foi fatal para muitos que não creram ou desobedeceram. Né? Tinha aí os profetas de Deus receberam as revelações do Senhor vindo do céu, dizendo o que podia fazer para evitar a doença.
né? Até o que comer, o que não comer, mas ninguém acreditou, ninguém seguiu, né? Ninguém acreditou, incrível. Pô, na verdade, poucas, né? Vamos dizer assim, 1% seguiu. E mesmo assim as pessoas não acreditaram em algo científico que Deus deu, com misericórdia, para os crentes científicos, né? Mesmo assim os cristãos não deram atenção, não creram em algo pequeno. Como vão crer em algo grande, que é acreditar que Deus pode curar, por exemplo? Não pode. Agora, para eu não seguir esse cara que vai vir aí, poderoso, né? Cristão, tudo que é do mal é teoria de conspiração. Mas quando aparecer algo bom, ele vai falar: esse cara é o cara, esse é o Jesus. Se ele não teve fé para acreditar em algo, para comer, se alimentar de maneira correta, evitar, por exemplo, o açúcar que os profetas de Deus falaram, tirar o açúcar da sua vida, que evita os metais pesados, que as duas principais causas dessa gripe, tá entendendo? Não tiveram fé para acreditar nisso e não tiveram fé para acreditar que Deus pode curar o sobrenatural, né? Imagina se ele vai ter fé para ir desacreditar num cara desse. Você acha que quando você vê esse super-herói aparecendo aí, mano, aparecendo com sinais de milagre, você vai falar o quê? Não. E dizendo que ele é Cristo. E dizendo que já está sendo também, já fui numa palestra no Rio de Janeiro, em 2007, se não me engano, 2004, me lembro, em 2004, 2007, que o sistema de alguns grupos aí, M12, G12, ensinam, não que todos estão assim, mas um grupo, dizendo que converter o mundo a Jerusalém. E dentro da palestra estava dizendo a palestra que a vinda de Cristo nas nuvens não quer dizer que ele vai vir nas nuvens. Ele vai se manifestar, é uma linguagem figurada, quer dizer que vai se manifestar, aparecer. Pode ser em Israel mesmo. Ele vai aparecer, mas não quer dizer que ele vai vir do céu dessa forma. Já está preparando o caminho. Incrível. E o mundo cristão vai estar olhando para Jerusalém quando ele se manifestar, que vai ser lá. E aí, para Israel. E aí, o que vai acontecer? Eles dizendo nas pregações dele: vamos ajudar financeiramente Israel porque a gente é abençoado, né? Porque está na Bíblia lá. Isso foi antes da maldição, vinha a maldição de Isaías, né? Foi Davi falando, né? Tal, o salmista, antes de Deus amaldiçoar. O povo é ruim de Bíblia, rapaz. Deus que me livre, dá até dó. Os pastores. Não que você não vai abençoar, deve abençoar, ajudar as pessoas lá. Aí em qualquer lugar você é abençoado, na verdade. Então, mas as pessoas estão preparando o caminho, os evangélicos estão preparando o caminho, né? Eles estão preparando. E esse ensinamento veio, eu ouvi a primeira vez, na verdade, em 98, 1998. Convergir o mundo a Israel, porque Jesus vai vir lá. É interessante. Esse poder do anticristo que está escrito aqui, o mistério da iniquidade já está em ação. O Espírito Santo detém só. O poder de Deus. As profecias acerca. Ele está em ação. E ele está agindo na vida das pessoas. É o cosmo que Jesus falou. É o cosmo que os apóstolos falaram. É as forças espirituais que o apóstolo Paulo falou. A ordem. E ele vem no governo. É na mídia. É no sistema. Hoje, as pessoas estão apoiando o caminho, a mentalidade, os cristãos evangélicos, apoiando pessoas que estão nos ideais errados. As verdadeiras mensagens, pregações são interrompidas hoje por vários canais, as plataformas, os líderes, eles acabam interrompendo muitas mensagens boas, ensinamento. Quando você fala a verdade, é strikeado, coisa parecida.
Quando você mostra o cosmo, né? Apresenta o cosmo para o mundo na mídia, você não tem como apresentar, na verdade, eles cortam, tá entendendo? As minhas mensagens, por exemplo, que eu compartilho no Facebook, eu até estou saindo do Facebook agora, só 26 pessoas, 30 pessoas têm acesso, pode ver quando eu compartilho, o resto não vê. Então, eles estão escolhendo já o caminho político que devemos seguir, a ideia política que devemos seguir. O mundo está fazendo isso, formando uma mentalidade política, um caminho político, o que devemos pensar, tá entendendo? Antigamente, né, uns 20 anos atrás, quando se existisse algumas redes sociais aí, as plataformas, elas iam falar, tá chegando Natal, Jesus Cristo e tal. Agora não colocam, mas o ano do dragão chinês eles põem. E entre outras religiões do mundo, eles põem. Não que não pode pôr o que eles quiserem lá. O problema é que eles não podem desfazer do cristianismo, tá entendendo? Que é muito antigo. Mas para você ver como que tá. Então, eles quiserem pôr qualquer coisa, eles podem pôr, apresentar. Hoje é o dia do dragão, o ano do dragão, tá legal. Hoje é o dia vamos adorar o Deus Alá. Eles podem colocar o que eles quiserem. Mas o cristão também tem direito. Mas foi cortado o direito do cristão. Está cortado o direito do cristão, da mensagem, da mentalidade, da família da Bíblia, do cristão, nas redes sociais. O que é ser família, o que é ser pessoa, o que é ser cristão. A escolha de como agir, de como atuar, é cortado. Tá entendendo? Está cortado, infelizmente. Então, não temos nenhum agrado, nenhum apoio nessa parte. Porque somos o lixo do mundo para eles. Somos diferentes. Então, e infelizmente o cristão está, em vez de resistir, ele está se entregando, abrindo o coração para o mundo, para não ser perseguido, né? Então ele vai mudar o pensamento, né? Para não ser oprimido, para não ser até preso, né? Ele vai começa a se render. E para você ver, se você não tem fé para abraçar a tua convicção em Cristo, se você não tem fé para assumir a tua identidade cristã, você não vai ter fé para ir contra esse homem. Pelo contrário, você vai se render a ele. Se você se rende hoje, como eu falei, não tem fé para acreditar no que é certo. Né? Hoje o cristão tem umas mensagens de ensinamento tão tremendas sobre glutonaria. O que é glutonaria verdadeira? Na época a alimentação era tão saudável e Jesus proibia a glutonaria, que é comer de forma errada, não é comer até vomitar e depois não sei o que. Não tem nada a ver. Isso daí é invenção do homem. É só para. Pode ver que quem fala isso gosta de viver mundanamente. Então, os teólogos mundanos pregam isso. É uma mentira isso daí. A glutonaria é comer de forma errada, se alimentar de forma errada. Se no passado que a alimentação era boa, não tinha nada transgênico, imagina hoje. Né? Imagina hoje, gente. Pensa só. Então, se você não tem fé para acreditar em como deve se alimentar, você acha que você vai ter fé depois para ser curado, se estiver doente, pronto para morrer? Não vai. Agora, mais fé ainda você vai precisar para ir contra o anticristo. Se você não tem fé para ir contra as redes sociais que estão criando uma ideia errada contra você, ou mesmo partidos políticos estão se levantando no sistema, na mídia, se você não tem fé para ir contra, para resistir, não é ir contra brigar, gente, mas para resistir, não mudar o teu pensamento. Imagina se você vai ter fé para mudar o pensamento quando o anticristo se levantar. Para com isso, gente. Vocês estão em que mundo? Por isso, você tem que tomar decisão hoje. Eu, eu estou disposto a essa decisão. Acreditar a Deus. Não somente no bem que a tua Bíblia apresenta para mim, mas no mal que ela diz que existe no mundo. Aí que é o equilíbrio. Parece yin yang, bem mal, mas não é isso não, viu?
Quando você está quando você está disposto, né, a acreditar no bem e no mal que a Bíblia apresenta para você, a entender tudo isso, você escolhe acreditar. Essas escamas vão cair dos teus olhos, que cegam você para enxergar o tamanho de Deus e o tamanho das trevas. Aí você vai poder enxergar o preço, infelizmente, de enxergar as trevas é você compreender onde ela está. No começo vai até assustar. Praticamente está em todo lugar. Em cada palavra, em cada ação. Há algumas mensagens subliminares que estão até em desenhos terríveis. Você só a criança, por causa do cérebro dela, até os 12, 13 anos, ela consegue enxergar. Depois dos 13, ela não consegue mais enxergar. Para você ver. Ela enxerga as palavras até, consegue ouvir sons diferentes. Isso é provado até pela ciência, você que gosta pela ciência. E enxergar nos desenhos, em sons e tudo mais, até mesmo em imagens, ela tem uma percepção. Depois dos 12, 13 anos, ela perde isso. Mas a formação da mentalidade da criança está realmente em 0 a 7 anos e do fundamento dela está dos 7 aos 13 anos, né? Então, é interessante. Então, até alguns sons, né, que algumas pessoas participaram nos Estados Unidos de responder sim ou não. Aí o cara usava um aparelho para o adolescente ouvir. O, quando fez a pergunta de sim ou não, está certo ou não, dois apitos para você entender, dois barulhos desse significava não. E um significava assim, e assim mais para você entender. E assim ele ganhava, estava ganhando. As outras crianças ouviam também da idade dele, mas não sabiam que tinha um acordo entre ele e a pessoa que estava com ele, passando a perna no programa. Então, mas depois foi descoberto. Então, mais pessoas acima da idade de 13 anos não ouvem. Né? Assim, da mesma maneira, quando chega na igreja Mormons, lá nos Estados Unidos, existe uma onda que eles liberam. Isso é tudo ciência, viu? Até nessa idade você tem ataque epilético, né? Eles liberam, tá a hora do dia, essas ondas, mas eles falam que essas ondas estão na cara, né? Que são essas ondas. E a criança cai como fosse o sinal da igreja. Ó, que malandragem, mano. Então, mas tudo bem. Mas aí acontece. Algumas pessoas usam essas ondas, né? Como ciência para trazer ataque epilético para a criança. São pesquisas já feitas comprovadas. É incrível isso, como funciona. Então, da mesma forma, quando essas escamas caem, é interessante. Você não consegue só ver esse som, você consegue ver essas palavras. Você volta, a tua mente se abre de tal forma que você vê o mundo como ele funciona. Tá entendendo? Você assiste um desenho e vê a pessoa dizendo tal coisa. Como um dia eu falei, olha lá, mãe. A mãe falou, não, não ouvi isso. Presta atenção, volta o desenho. Aí, sendo guiada, ela consegue ter percepção para isso. Se ela não é guiada, ela não consegue ter essa percepção. Aí ela percebeu. Eu vou me matar, vou me suicidar. O desenho animado falou. Então, isso é muito terrível para uma criança, né? Então, para a educação de uma criança. Então, como o mundo trabalha, o mundo ele trabalha dessa forma. A ação demoníaca é muito grande na vida do cristão contra o cristão para a humanidade. E Satanás atacou mesmo, inspirando o homem a criar essas doenças, últimas doenças aí, desde 1917 para cá, a influência humana criando doenças, né? E na,
inspirando a humanidade a criar doenças e matando a humanidade. Interessante como que morreu o líder de igreja. Como que morreu? As igrejas que estavam sendo lideradas, muitas delas na minha cidade, grandes líderes, até conhecidos como grandes líderes, morreram. Não aguentaram. Viviam uma vida de glutonaria, comendo de forma errada, um grupo, e outros foram realmente provados a sua fé, né? Onde estava a fé dele no momento da doença? Estava em Cristo, na palavra, onde estava? Se Deus aproveitou para colher um, levar um outro aí nesse momento, porque ele queria, amém, levou, né? Mas que de acordo com o que a Bíblia me apresenta, né? Que a Bíblia me mostra, e eu creio na palavra de Deus, quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. E o meu mestre ensinou isso, né? Então, e dentro do sistema da igreja, muitos, por não participar da comunhão de Cristo de forma correta, estão doentes, fracos, animados espiritualmente, com depressão, consultando um monte de psicólogo, psiquiatra, e outros estão mortos, né? Então, em Coríntios 11, lá, 24 de ano, 22, você dá uma meditada depois lá. Então é interessante você entender tudo isso das Escrituras, um pouco das Escrituras. A ação de Satanás na terra. Eu quero que você medite na Bíblia por inteira e comece a prestar atenção de não estar sublinhado, porque lá que tem muita coisa boa, porque o que o homem sublinha é a verdade que ele quer ouvir, né? O que ele risca lá, né? Se é que você lê Bíblia hoje, talvez você só ouve, né? Se você é desse que só ouve Bíblia, não tem problema, tá ouvindo a palavra de Deus. É a mesma coisa, e às vezes até melhor, né? Ficar ouvindo as escrituras. Mas se você só gosta de prestar atenção nas promessas, né? Tem crente que quando vai ler a Bíblia lá, ele pega aquela Holy Bible lá, né? Não sei nada de inglês, mas ele pega lá e começa só tem as promessas. Aí ele caça alguma coisa que está escrito só salmo, só coisa bonita, só coisa boa. Tá entendendo? Então é meio difícil, né? É difícil você entender a verdade assim, dessa forma. E Deus teria que revelar para sua mente, fazer uma visão, uma revelação, mandar um anjo falar com você, né? E não sei se está podendo, não sei se está podendo dessa forma, não, né? Então, é importante você se dedicar a entender a mentalidade de Deus por inteira, estudar a palavra de Deus por inteiro. E desde o Velho Testamento ao Novo, sobretudo essa parte de a volta de Cristo é uma polêmica, né? A vinda de Cristo aqui, as pessoas ensinam por aí nas igrejas de forma muito errada, que a vinda dele aqui é depois, que ele arrebatou a igreja muito tempo depois, ele vai voltar, não sei o quê. Ih, gente, não é bem assim não. O contexto aqui é sobre o arrebatamento da igreja. Então, e quando Cristo voltar, ele diz, né, o que vai acontecer. E interessante, né, que Satanás vai se levantar, o anticristo vai se levantar e as pessoas vêm pregando aí que algum grupo, né, da igreja, nós não estaremos mais aqui. Eu não sei por que a igreja primitiva sofreu perseguição, o mundo inteiro sofreu perseguição, o cristianismo, boa parte do mundo, boa parte dos séculos, o cristão sofreu perseguição, e eu não sei por que essa cambada de pessoas hoje, pregadores, que dizem que é pregadores, eles querem incutir na mente humana que nós não vamos ter nenhuma perseguição. Nós não podemos, nós só temos que ter pensamento positivo porque é só positivismo que vai vencer agora. Não, realmente, o cristão tem que pensar positivo. É obrigação moral dele, tá entendendo? Mas se vai ter perseguição ou não, aí é indiferente, aí é geograficamente, tá entendendo? Tem cristão que está indo bem nos Estados Unidos agora, no Brasil, não tem perseguição nenhuma, a sua empresa está acelerando, está prosperando, porque ele está geograficamente num lugar legal. Agora tem gente que está lá na Arábia da vida, lá no Sudão, no Afeganistão, que está sendo morto nesse momento porque crê no Evangelho. Está entendendo? Ou perseguido. Está na África, etc. Está entendendo, gente? Vamos ser ignorantes também. Amém? Por favor. Então, o cristão é incrível, o cristão.
É para você ver como que ele quer, ele não quer pensar negativo, mas não vai ter perseguição, mas tem um monte de irmão morrendo agora no Afeganistão, no Paquistão, naquela redondeza lá, sendo perseguido na Índia, no norte da Índia, no norte da África, pô, para com isso, a ignorância. As nações que não são perseguidas realmente é porque o evangelho predominou, porque o evangelho é fundamento. De outra forma, meu, já estava sendo perseguido, ponto final. Aqui foi derramado muitos dos cristãos evangélicos, foi derramado muito sangue, morreram muitos no Brasil. Para hoje nós temos liberdade, né, de pregar o evangelho, mas a liberdade está condenada porque a igreja está fraca. A igreja de 1980, 1990 era menor no Brasil. Só que o poder de oração dela, os cultos de orações era cheio, o poder de oração era tão grande que mesmo o Senado, o governo federal, estadual, tudo mais municipal, mesmo sendo totalmente ninguém praticamente convertido, ninguém evangélico dessa, né? Dificilmente um deputado evangélico, então, mas tudo era mundano, e além de mundano, muito seguia feitiçaria, etc. Então, bruxaria, coisa parecida, são os planos da vida aí daí para lá. E na época, mesmo assim, a igreja era tão poderosa que Deus não deixava acontecer aconteceu o que está acontecendo hoje. Deus não deixava. Tá entendendo? Deus não deixava. Deus interferia. Está escrito em Timóteo que ele interfere por causa da oração. Mas hoje o povo está tão esquecido da oração. Não ora mais. Cu de oração vazio. Não jejua mais. Para você ver, a Igreja do Evangelho Pleno, David Wong Cho, da Coreia do Sul, 1987, desde 1987, eles têm um morro, tipo um morrinho de oração em São Paulo. Eu fui. Eu digo por isso que eu fui, que eu fiquei lá. Eu me lembro que um coreano, um missionário, já faleceu, ele chorou, ele estava com 90 anos na época, 93, ele chorou quando nós estivemos lá, eu estava num grupo de pessoas, e ficamos orando nas grutas de oração de São Paulo. Ele chorou porque ele falou que desde 87 ninguém mais ora lá. Puxa vida. Caramba, a igreja que foi mais de oração lá, mas lá na Coreia do Sul, a igreja sul-coreana aqui no São Paulo, o sul-coreano falando que ninguém da Assembleia de Deus, ninguém mais subiu lá para orar. Ficou uma coisa só para ver, ficar bonita, as grutas de oração. Ninguém mais subiu para orar lá. Gente, é muito triste isso. Então, as igrejas, nos anos 80, 90, mesmo, moravam. Hoje, cadê? Hoje vão lá fazer show. Quando você vê muito, vê show de profecia, de revelação só. E pô, vamos orar. Vamos orar o quê? Pelo Brasil, pela nação para salvar. Aí não vai 5 minutos de oração. Ai, meu joelho fica de pé. Outro fica caladinho. Senta lá e fica. Eu tô orando com pensamento. Porra, o negócio tá feio, gente. Tá feio. Que isso? Então, tá faltando aí, tá faltando aí convicção. Você se entregar mais. E essa geração que orava, morreu tudo, gente. Essa geração que orava, ou morreu, ou tá morrendo. E a igreja hoje, com mais número de cristãos evangélicos no Brasil, ela está o quê? Mais fraca. O poder de Deus mal se manifesta hoje nas igrejas. Mal se manifesta. Compara a tua igreja, você que tem uma igreja há muito tempo, compara na década de 80, 90, como que era. E por que parou hoje, pô? Hoje está mais cheia, né? E cadê o poder? Sumiu? Ah, o poder veio para encher e vazou. Cuidado, como diz o pastor Show. Já faleceu agora esse ano, né? Mas ele dizia, num livro Mais que Números, né? Que os pastores evangélicos não deixam ninguém ler. Mas nesse livro diz, era para ler, né? Mas eles não leem. Que a igreja segue o sistema, às vezes, não de oração, mas o sistema de grupos familiares, por exemplo, mas sem oração. Ela nada mais do que incha, fica cheia de pus. Né? Então, é incrível hoje. Hoje é uma guerra de igreja roubar mesmo de outra igreja, não existe mais respeito. Esse dia eu vi um líder desrespeitando, teve um evento na igreja dele, e ele fazendo de tudo para aquelas pessoas que visitaram a igreja dele frequentar a igreja dele.
fazendo de tudo. Cara, acabou o respeito. Hoje não existe mais respeito, pô. Não existe mais respeito de liderança de um ministro para outro. Hoje quem tem o pasto mais verde leva. Será que é pasto mais verde ou tem mundo mais dentro da igreja e leva? Cuidado, tá entendendo? Cuidado. Então hoje está a maior hipocrisia. Pessoas separando, casando de novo, levando a vida normal, casando 10 vezes e é normal, não estão nem aí. Deus quiser me salve, porque eu sou bom para Deus, sou especial. E o pastor tem que aceitar meu dízimo e minha oferta, senão a igreja dele fica pobre, tá entendendo? Então ele precisa de mim, ele vai ficar calado e tá sendo desse jeito mesmo. Tá um problema. Então, eu convido vocês hoje, nunca vi um pregador, né? Convidar vocês a acreditar nas trevas. Eu convido vocês a pensarem sobre esse assunto e acreditar que existem trevas na Bíblia. Não que a Bíblia seja as trevas, nem que Deus seja o causador dela, mas que Deus fala contra ela e é nossa guerra diária contra ela. E que às vezes você vê um comentário do mal vindo, é tudo teoria da conspiração. Gente, o que eu estou dizendo é pior que teoria de conspiração. É pior. Hoje você pode. Eles escolheram até o lado de quem deve seguir, dentro das redes sociais, até o lado. Eles escolheram até o lado de quem você deve seguir, quem não se deve seguir. Está entendendo? As redes sociais estão manipulando a tua mente no que se deve pensar, no que se deve fazer, onde se deve comprar. Está tão assim, cara. E você tinha que dominar as redes sociais. Você tinha que ser uma voz lá dentro. Mas não. Por a minoria se calar, por a minoria ficar aceitando e se modelando as redes sociais que existem hoje, eles estão ganhando força. E daqui a pouco vai ser proibido pregar o evangelho. Vai ser proibido fazer culto. Vai ser proibido adorar a Jesus Cristo. Tá entendendo? Daqui a pouco vão escolher até uma religião para você seguir. E ponto final. Vai ser o ápice, né? E mas isso que vai acontecer. O que você tem que fazer? Você tem que reagir. Para quando chegar esse momento onde Cristo se levantar, você ter uma vida transformada no poder de Deus tão grande, você está tão cheio do Espírito Santo, que você não vai. Opa, esse é o anticristo. O conhecimento de Deus vai estar tão vivo, a convicção de Deus na tua vida, você fala, você não sirvo, de jeito nenhum. E você vai estar tão cheio de Deus que você vai estar disposto a morrer pelo nome de Cristo se precisar. E ponto final. Vai estar cheio do poder da unção do Espírito Santo. Né? Ao ponto de você não precisar, de forma nenhuma, ser constrangido, oprimido e sentir a opressão do mundo sobre você. O verdadeiro cristão, quando o mundo persegue, ele se alegra em Deus. Aleluia. Ele tem alegria. Alegrai-vos nas tribulações. A palavra grega tribulação não é problema financeiro que hoje você tem na tua vida, gente. Não é problema familiar que está passando. A tribulação é perseguição. Então não existia esse negócio de problema de desemprego, né, de você estar desempregado, tá entendendo? Na igreja primitiva, que Deus operava sobrenatural, trazia comida do sobrenatural, levantava pessoas com dinheiro era tudo sobrenatural. Então, quando falar de alegrai-vos nas provas que você passa e tudo mais, é a perseguição que se levanta contra o evangelho. É só você estudar a história da igreja, um pouco. Então, aí não, os caras fazem outro contexto, inventa modinha. Você está sofrendo problema financeiro porque Deus está vendo até onde você aguenta um lado, um grupo da igreja, né? Outro grupo de igreja prega gente, você tem que fazer campanha. Por mais que você faça, sua vida nunca muda, né? Porque muitas vezes não vai para frente porque você tem uma conduta mundana. Você engana os outros para ganhar dinheiro, passa a perna, não paga a conta e tudo mais, etc, etc. Por isso que Deus nunca te abençoa. Era só mudar isso. Mas por você seguir o mundo, né? Não é Jesus, nem a palavra, vamos dizer, a personificação de Jesus é a palavra de Deus. Por não seguir a palavra de Deus, por não seguir a Bíblia, você tem esse problema, entende? Então, eu espero se eu conseguir para duas pessoas, uma pessoa que seja, a pensar. Espero que eu tenha
conseguido fazer aí uma pessoa pensar. A pensar no que eu disse. A colocar à disposição a mente dela, a vida dela, para acreditar em Deus de maneira certa. Acreditar em Deus, que Deus existe, que Jesus existe, e acreditar que existe o capeta e que ele está atuando na terra. Aí você vai ver o mundo como ele é. Somente assim. Você vai ter a percepção, é sério, espiritual, profundo. Não é que você vai ver capeta, não. Alguns poderão até acontecer, mas tudo bem. Então, mas estou dizendo, se realmente você vai ter a visão espiritual, que eu digo, não é o espírito vendo mesmo, mas é uma linguagem figurada agora que eu vou usar, tá? Então você vai ver o mundo como ele atua. Aí você vai ver aquele satanista, né? O seguidor de Satanás que vai pedir a morte de uma pessoa, é um médico, é um doutor, e ele deixou um objeto para a pessoa morrer lá dentro. Você vai conseguir enxergar o objeto que ele deixou lá, porque mesmo em questão você não consegue enxergar se está na dimensão fraca, dimensão carnal, dominada pelas trevas. Você vai entender que às vezes tem um símbolo de batom feito em cima, com um batomzinho bem leve, né? Escrito acima da pessoa que está doente num leito de hospital, leito de uma casa, que alguém fez para a morte dela, ou mesmo, é, uma enfermeira, um médico, seja quem for, que segue essa o diabo, o capeta, tá entendendo? Existe, tá entendendo? Ou mesmo uma pessoa normal, um visitante. Você vai enxergar tudo isso. Você vai enxergar tudo isso porque os cristãos hoje, os médicos cristãos, os cristãos não vê nada, não consegue perceber nada espiritual do mundo. Não somente isso vai ter acesso, mas a linguajar, a ideia, tá entendendo? As reuniões que você vai que tem invocação de Satanás e muitas coisas você não percebe, mas quando você colocar à disposição essa fé, você vai perceber, você vai ver, meu Deus, como que é incrível. Só que você vai ficar oprimido. Eu vou ver o mal em tudo, só se o mal estiver em tudo em volta de você. Você vai ver o mal onde o mal está. E aí eu vou viver, pelo contrário. Você vai viver, porque você vai se defender. Amém? Você vai poder se defender e ver como o mundo atua e poder agir, né? Vai poder agir. A pessoa coloca lá, realmente parece que é supernatural, né? Coloca uma bolsinha de bruxaria para a pessoa morrer num leito do hospital, até um visitante lá, um cunhado invejoso da pessoa. Aí o médico cristão chega e olha e percebe aquilo, o Espírito Santo na hora fala, ora, quebra isso. Ele pega, coloca a mão na pessoa, ora, quebra e pega aquilo e joga fora, acabou. Não precisa ter medo. Acabou. Tá entendendo? Acabou. Então, é incrível, incrível, incrível isso. E aí é um homem de Deus. É um médico que serve a Deus. Ele é médico, mas serve a Deus também. Serve a humanidade a Deus. Só que ele tem uma mente aberta para servir a Deus. Ele vai ver quem que serve a Satanás lá. E ele não vai fazer mal para essa pessoa. Vai começar a orar, Deus salva essa pessoa. E Deus vai salvar essa pessoa. Tá entendendo? Aí vai igual o São Cipriano. O São Cipriano é aquele maior bruxo, um dos livros mais vendidos no mundo, né? O São Cipriano, né? Eu nem sei se foi ele que escreveu aquilo mesmo. As pessoas usaram o nome dele, não importa. Só se sabe que ele tentou fazer bruxaria para uma pessoa, não funcionou. E funcionava tudo. E ele se converteu a Deus por causa disso. Era cristã. E foi morto, executado, né? Então, o poder de Deus é maior. Depois ele foi morto pela perseguição, pela liderança tal da época, política da época, né? Então, o poder de Deus é maior, gente. Ele mudou de endereço, na verdade. O poder de Deus é maior. O poder de Deus é maior. Deus converte aquela pessoa que está servindo a Satanás. Deus converte aquela pessoa que está vivendo para o diabo. Que existe o diabo, existe as trevas. Essa é a verdade, eu digo para você. Existe o mal aí fora. Está entendendo? Existe Deus. Existe um universo criado por Deus. Então, para você entender que Deus existe, pensa no universo criado. E Jesus é a resposta para a tua vida. Se entregue a Ele. Cristo é a solução. Ele
muito melhor que o pecado, muito melhor que as drogas, que o mundo. E você deve se entregar a Ele. E a única maneira de você, eu me entreguei, mas nunca sinto Ele. Você não se entregou, não tem percepção dele. Você quer usá-lo, medite nisso. Somente quando você se render à vontade dele, fala: Deus, a tua vontade seja a tua vontade na minha vida. Quando você quiser isso, você fala: Deus, eu não quero, mas eu quero, você entendeu? Eu não quero, Deus, a tua vontade, porque eu tenho medo dela, mas eu quero ter a tua vontade. Então eu peço que o Senhor transforme meu coração. Essa simples oração vai mudar a tua vida. Aí o outro passo é você se render totalmente a Ele, a vontade dele, a ver o mundo como Deus vê. Tudo muda. Você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Tudo muda. Os valores mudam. Os valores mudam. Você tem 20 anos ontem, hoje você tem 50, amanhã você tem 80. A vida é tão rápida. E o que você fez para Deus? Quanto tempo você se dedicou em oração ou se dedica? Você sabe o que é orar? Buscar a presença de Deus, estar na presença do Espírito. Para hoje, orar mais de uma hora para a igreja de hoje é fanatismo. Você vê tão fraco que você está. Você está tão fraco espiritualmente que se você ouvir falar que alguém ora uma hora e lê a Bíblia mais de hora por dia, é um fanático. E você é evangélico, é cristão. Você está afastado. Nunca conheceu Deus, se conheceu, se afastou do poder de Deus. Eu estou aqui para trazer você de volta. Volta para o caminho de Deus, para o caminho de Jesus Cristo. Receba de novo a salvação, ou receba pela primeira vez a salvação. Receba, creia no Evangelho. Creia em Cristo. Querido Deus, eu oro para essa pessoa que me ouve, que o Senhor possa estar salvando essa pessoa. Se ela é salva, Senhor Deus, que o Senhor possa estar guiando ela para que os olhos dela se abram, para ela conhecer o teu amor, o amor de Cristo, para que ela entenda também o tamanho das trevas que atuam no mundo, levando as pessoas, multidões, para o inferno, e que ela pode interromper o fluxo do inferno, que ela pode ajudar essas pessoas, ela pode salvar. Ó Deus, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E perdoa a minha dicção aí, amém? É que eu estou com uma... Eu já sou uma bênção na dicção, né? E ainda estou com uma cirurgia na boca, aí é difícil, cirurgia do dentista, né? Mas aí eu creio que você vai entender o que eu falei. Se não entendeu, volta, ouve de novo e assim por diante. Um abraço e que Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais, até o próximo Pensador, Evangelista Pensador. Um abraço.